gente linda e do bem que acompanha o Diário da Região pelas redes sociais, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook. O nosso assunto de hoje faz parte da rotina da maioria das pessoas, a oração. A oração é um ato que tem por objetivo ativar uma ligação com a divindade, com o transcendente. Pode ser para fazer um pedido, para uma conversa, para um agradecimento, para um louvor. E o nosso convidado de hoje, ele conhece muito bem o poder da oração. E ele tem um currículo também para lá de invejável, a gente tem certeza que você conhece. Rita Fernandes, quem é o nosso convidado de hoje? Boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Padre Silvio Roberto dos Santos, da Paróquia Menino Jesus de Praga, em Rio Preto. Padre Silvio, como é conhecido, ele tem 66 anos e tem uma legião de seguidores pelas redes sociais, inclusive. Tem até uma comunidade na internet, admiradores pela palavra do Padre Silvio. Suas missas atraem centenas de fiéis que vão só para ouvir suas palavras de otimismo e conforto no mundo tão atribulado. Ele também é teólogo, filósofo, formado em psicologia, parapsicólogo, foi backing vocal do cantor Tico Costa e trabalhou na TV. Já foi modelo e desfilou nas passarelas da Europa e até hoje organiza concursos de Miss em Rio Preto. Já apareceu em programas importantes de televisão, como Fantástico, e foi entrevistado pelo Jô Soares. Boa tarde, Padre Silvio, seja muito bem-vindo ao Bem-Estar. Boa tarde a vocês. Padre, por favor, conte pra gente como que foi essa sua vida antes de entrar, para o mundo da batina. O senhor foi modelo internacional. Como que foi esse mundo? Conta um pouquinho pra gente entender quem foi o padre antes da batina. Na verdade, a minha vocação ao sacerdócio foi desde a infância, quando eu brincava de ser padre, né, e conseguia atrair centenas de crianças em procissões e outras funções religiosas. E aí eu me decidi para o seminário com 14 anos. Aí eu fiz o seminário menor, eu morava em Andeara na época, e eu vim para Rio Preto, onde eu fiz o seminário menor, até o colegial. O colegial eu fiz no Instituto Monsenhor Gonçalves. Aí depois eu fui para São Carlos, onde eu fiz filosofia, um curso de filosofia que integrava psicologia, sociologia, pedagogia e outras matérias, cultura grega, etc. E depois comecei teologia em São Paulo, no seminário do Ipiranga, na faculdade do Ipiranga. E depois de um ano na faculdade, eu resolvi dar uma parada, deixar o seminário para fazer um teste vocacional. E eu fui trabalhar. Eu trabalhei numa loja de tecidos na Rua Augusta, quando a Rua Augusta em São Paulo era o Point, e um olheiro, esteve na loja comprando tecido e me convidou a fazer um teste para modelo. Eu fiquei meio em dúvida na hora, mas depois eu resolvi, a fazer o teste. Daí uma semana eu fui convidado a fazer parte de um casting, de uma campanha publicitária. Na época era da Ducal. A Ducal era muito famosa pelas suas roupas masculinas e etc. E qual não foi minha surpresa, que o nosso produtor empresário era o Jô Soares. Que legal! E era uma campanha que a gente fez o Brasil todo. A gente viajou o Brasil todo no grupo, no casting. Estavam a Bruna Lombardi, Eliana Pittman como cantora, o Jô Soares como comediante,
porque era um espetáculo, na verdade, né? Tinha o Vanderlei Cardoso na época e eu estava ali. Aí comecei a fazer, fui chamado a fazer propagandas, né? Eu fiz uma propaganda da Colinos, da pasta dental. Sim. E depois eu fiz uma da Academia Brasileira de Aeronáutica, uma formatura, uma coisa assim. Depois eu fiz uma do Projeto Santo Inês, que era para vestibular. Aí eu fui chamado para ir para uma feira de moda na Itália, em Milão. E eu fui para ficar 20 dias. E eu fazia parte de um movimento, o Movimento Sfocolari, a obra de Maria, cuja sede era Roma. Eu fui até Roma e fui convidado a permanecer na Itália. Então, acabei morando 2 anos e meio em Roma e fazia trabalhos, eventualmente, na Europa toda, né? E o senhor desfilou também na França? Também, na França. Conta essa um pouquinho. O tempo que eu estava lá, eu desfilei na Alemanha, praticamente quase todos os países da Europa. Né? Na Alemanha eu fiquei 1 mês, depois eu fui para a França, não gostei da França, eu me senti mal, eu não sei, com o trabalho realizado, né? Tanto é que eu me propus nunca mais voltar na França. E aí trabalhei na Espanha, Portugal, trabalhei em Luxemburgo, na Bélgica, na Suíça, né? E desci para a África, né? Fui para a Grécia e alguns países ali. Padre, 18 países. 18 países. E quando foi exatamente que o senhor disse, não, chega, basta, esse mundo de glamour não é mais para mim? Deve ter sido um choque para as pessoas, porque é um mundo invejado. Sim, enquanto eu estava na Itália, eu continuei meu curso de teologia, eu não parei. E foi onde ela fez a pergunta, eu conheci um brasileiro chamado Tico da Costa, que ele faleceu recentemente. E ele tinha muito sucesso na Itália, na Europa. E eu fiz Beck com ele e com outros cantores, né? Com Sérgio Endrigo, com Ricardo Cocciante, na Itália. Ganhava um dinheirinho, estudava e ajudava nessa comunidade que eu vivi. Aí eu recebi um contrato para ir para a Polônia, fazer um trabalho na Polônia, ficar um tempo. E aí eu recebi uma ligação do meu cunhado, que é médico em Votuporanga, que meu pai estava com câncer, que tinha apenas 3 meses de vida. E eu sou filho único, né, além da minha irmã, e ele pediu que eu viesse para cuidar do meu pai. Eu peguei, desfiz o contrato, vim para o Brasil e cuidei do meu pai realmente 3 meses, ele faleceu. Aí eu voltei para o seminário. E o senhor estava preparado realmente já para seguir essa vocação religiosa? Sim, desde a infância eu tinha essa tendência vocacional, né, para o sacerdócio. Eu queria muito. E o movimento que eu participei na Itália era um movimento religioso, que ainda existe, né, no mundo todo. E aí o senhor trabalhou bastante tempo em Votuporanga, né? O senhor desenvolveu vários projetos importantes, ajudou a fundar paróquias, trabalhou com crianças, jovens, idosos, enfim, como foi? Eu fui ordenado sacerdote, eu fiquei 40 dias em Salvador, num projeto social de um padre que eu admirava muito, mas depois eu fui convidado a ir para Votuporanga porque um padre adoeceu e o bispo me chamou para, na verdade, começar o meu trabalho numa paróquia, a paróquia Santa Luzia. E eu fiquei 34 anos. E depois veio para Rio Preto. Como que realmente, foi recomeçar, lá em Votuporanga, né? Eu atuei em várias áreas, na linha da ação
ação social. Uhum. E como que foi essa experiência? Sou fundador de uma comunidade de recuperação de dependentes químicos, Nova Vida, em Votuporanga. Fui fundador do Clube de Mães. Na época era interessante que em Votuporanga muitas moças ficavam grávidas e vinham para Votuporanga para esconder a gravidez. E deixavam a criança ali e iam embora como se nada tivesse acontecido. Aí eu fundei o Clube de Mães exatamente para profissionalizar essas moças e conscientizá-las da importância, né, claro, da criação de um filho. E fundamos 3 clubes de mães, fizemos um trabalho na época do avanço da internet, né, cursos de internet para pessoas carentes. E tem outros trabalhos. E depois desse, né, tempo todo, 34 anos que o senhor ficou lá, como foi a experiência de vir para Rio Preto, né, uma outra cidade, e vamos dizer assim, recomeçar numa cidade? Eu fui convidado pelo bispo Dom Paulo a vir para Rio Preto, porque na época eu era o assessor da juventude na diocese. E como eu havia participado da Jornada Mundial da Juventude na Espanha, e a próxima jornada seria no Brasil, no Rio de Janeiro. E o bispo pediu que eu viesse para Rio Preto para preparar os jovens, para, na verdade, fazer um trabalho de divulgação da Jornada Mundial da Juventude em toda a diocese. E que eu estaria coordenando, né? E eu vim para isso, né? Tanto é que depois o resultado do nosso trabalho com a juventude foi muito importante, porque conseguimos levar 2.500 jovens para a Jornada Mundial da Juventude. Foi a diocese que mais participou com jovens do Brasil. E foi difícil sair de uma cidade que você tinha uma ligação muito forte, não só religiosa, mas cultural, não é? Pelos eventos que eu promovia para arrecadar fundos, como Miss e Mister Estudantil, Miss Votuporanga. Aí acabou que eu me tornei coordenador do Miss São Paulo, fiz parte da comissão do Miss Brasil. Né? O senhor tem essa ligação tanto com o jovem quanto com a beleza, até porque o senhor participou, né? Foi modelo, assim, eu trabalhei tudo isso? Eu trabalhei na extinta TV Tupi, no Miss Brasil. Olha como eu sou velho. Eu trabalhei na extinta TV Tupi, no Miss Brasil. E como que é essa tarefa, padre, de caçar rostos tão bonitos, né, para os concursos? Caçador de beleza. Na verdade, o concurso de beleza não é que escolhe a pessoa mais bonita. Escolhe uma pessoa que tem os requisitos, né, necessários para representar o seu povo, as mulheres do seu país, né? O que nós chamamos de encanto. Aí eu fiz um projeto chamado Beleza com Propósito. E esse projeto vingou e foi parar nas mãos do Donald Trump, né? Que era o dono da franquia Miss Universo. E eu fui convidado aí para os Estados Unidos para falar sobre esse projeto para os coordenadores do mundo todo. O senhor teve um contato com ele também, com o Donald Trump? Na época, sim. Em 1997. Que legal. E aí ele queria que eu assumisse a coordenação do Miss Brasil. E eu não quis, porque eu era padre, eu morava em Votuporanga, né? E aí eu indiquei o Paulo Max, que era o apresentador do Miss Brasil na época da Tupi. Só que o Paulo Max morreu, num acidente com a esposa, e aí o Paulo Max deixou o Estado de São Paulo sob minha responsabilidade, coordenação. E é possível, padre, trabalhar essas duas questões que aparentemente são tão diferentes, né, que é a vaidade e um concurso de beleza, e assim, ensinar, ao mesmo tempo ensinar para os jovens que essa importância da questão pessoal e que a beleza ela é passageira, levar o nome de Deus, né? Sim, sim. E como trabalha com essa questão da vaidade
né, de Deus. Porque... Existe, na verdade, um documento que foi feito na época pelo o Papa João XXIII e depois o Papa João Paulo II, que ele fala da inculturação do Evangelho, ou seja, levar o Evangelho às culturas existentes, no caso. E então o meu trabalho, ele se inseria nesse contexto, né, de inculturar o Evangelho, levar o Evangelho às culturas existentes. Na verdade, o concurso de Miss não mexe só com a vaidade, né? Como eu disse, o encanto requer cultura, requer comunicação, desenvoltura. Uma pessoa que seja uma Miss eleita, ela deve ser apaixonada pela o seu povo, né, a sua terra. Então ela deve muito bem conhecer isso. Tanto é que hoje, né, você vai ver o concurso de Miss Universo, vai acontecer agora dia 26 de novembro. E eles escolhem uma pessoa, uma Miss no caso, não somente pela beleza, mas pela entrevista e pela atitude que ela tem em relação ao contexto, né, cultural da sua terra. Padre, agora uma coisa que acho que todo mundo quer saber, o senhor como padre já deve ter visto muito como é que funciona o poder da oração na vida das pessoas. O senhor recentemente também passou por um grave problema de saúde, onde sentiu isso de perto. Milhares de pessoas se uniram numa corrente de oração pela sua recuperação, inclusive com um abraço simbólico do hospital onde o senhor estava internado. Como é que o senhor recebeu essa energia? O senhor acreditava realmente no poder da oração que iria ajudá-lo? Olha, quando eu vim para Rio Preto, foi um baque, porque é a mesma coisa que tirar uma árvore plantada há 30 e tantos anos, num local, você retira e planta em outro local. E eu sofri certas consequências. Eu cheguei em Rio Preto e comecei a ter problemas de saúde. E entre eles eu tive câncer de próstata, eu tive que fazer uma cirurgia no hospital americano para uns stents no sistema urinário, etc. Depois eu fui acometido, contraí uma bactéria chamada endocardite, não é? Só que eu não sabia que era isso. E paralelamente a isso, contraí uma bactéria no hospital muito forte e devido a um tombo eu tive um hematoma que se tornou um coágulo no cérebro. Aí eu tive que fazer uma drenagem cerebral, né? E isso tudo me levou a estar em coma por 31 dias. E como é que foi essa experiência de o senhor estar em coma durante mais de um mês? Parece que o senhor ficou entre os dois mundos. O senhor tinha consciência do que acontecia aqui e do lado de lá, o que o senhor via? Na verdade, vocês, pelo menos comigo, não é? Estando em coma, às vezes eu ouvia, às vezes assim, eu conseguia ver alguma coisa interessante. O que exatamente? Eu vi, por exemplo, os médicos orando, um grupo de médicos ao redor da minha cama chorando e orando. Eu vi um médico de Rio Preto, posso até dizer o nome, Dr. Renato Freitas, ele ficou 4 horas parado em frente ao meu leito, chorando e orando por mim. Eu me lembro da visita do bispo também, na UTI. Agora, eu só vim saber que mais de 1000 pessoas fizeram essa corrente de oração em volta da Beneficência Portuguesa depois, quando eu voltei para o quarto. E o senhor acha que essas orações, elas auxiliaram no seu... Muito.
Bom, deixa eu só explicar. Enquanto eu estava na UTI, eu ouvi o médico falando com minha irmã e meus sobrinhos que o meu estado era gravíssimo e que não tinha mais o que fazer, que eles tinham feito o que era para ter feito e eles iam continuar tentando, mas que não tinha mais solução. E aí eu comecei a me entregar, mesmo em coma. Eu dizia, eu quero morrer, então eu estou preparado para ir para o céu. E aí eu tive um sonho, né? Eu falo sonho, tem gente que fala que é visão, mas um sonho que se repetiu umas 3, 4 vezes. Eu estava na porta do paraíso e os anjos circulavam ao meu redor, né? Flutuavam. E tinha um anjo que ficava ao meu lado o tempo todo. E eu dizia, eu quero entrar na porta do paraíso. E esse anjo vinha e punha a mão no meu peito e dizia, ainda não é a sua hora. Não é? E como esse sonho se repetiu, exatamente da mesma forma, o meu estado de espírito, mesmo em coma, eu queria lutar para viver. E quando eu voltei para o quarto, que eu saí da UTI e fui para o quarto, eu mudei. Eu dizia, podem furar, pode pôr em qualquer aparelho. Eu cumprimentava os funcionários, mesmo fazendo exames. Eu queria que todo mundo se sentisse bem ao meu lado. E uma gratidão imensa por tudo que estavam fazendo por mim. Eu fiquei 56 dias no hospital. Fui embora com a bactéria da endocardite, porque o médico, depois de ter feito uma avaliação com o médico de São Paulo, disse que eu não podia ser operado porque eu morreria. Aí o médico, logicamente, me mandou para casa com a bactéria, mas assim, acompanhado pela Unimed, que eu tomava antibiótico o tempo todo. E qual não foi nossa surpresa que depois que eu terminei as sessões de antibiótico, eles foram fazer um exame de ecotransesofágico e normalmente quem contrai essa bactéria, a bactéria mesmo morta, ela fica alojada no coração. E quando eles fizeram esse exame, não tinha nenhuma bactéria. Aí os médicos chamavam, os outros médicos diziam, isso é milagre. Aí repetiram os exames várias vezes e que era um milagre, realmente. E o senhor acha que apesar de toda essa assistência médica que teve, que foi de primeira, é claro, o senhor teria se curado se não fossem tantas orações? As orações foram importantes para esse processo? Então, quando eu saí da UTI, meu sobrinho que me acompanhou, pegou o meu celular e falou, tio, o senhor tem 46 mil mensagens no Face, e o senhor tem 23 mil mensagens no WhatsApp, de pessoas orando. E aí eu caí em mim, né, o tanto que eu era amado, querido, e quantas pessoas estavam nessa corrente de oração, torcendo para que eu vivesse. E aí um médico veio me visitar e falou, todo mundo está pedindo para que o pastor volte para suas ovelhas. E aí se tornou um desejo no meu coração. Por isso eu associo a oração à cura pela fé. A fé é não ter dúvida no momento presente. Como nem tudo acontece no momento presente, é necessária outra virtude, a virtude da esperança. A esperança é ter fé que se no momento presente não dá certo, mas no futuro vai dar certo. Você acredita que dará certo. E por isso você ora, você pede, você confia e você colabora, não é? Com a razão e a fé. Não é? E por fim o amor. O amor é eterno, porque Deus é amor. Quem ama está em Deus e Deus nele. Então é a atitude de amor que faz com que a gente tenha a fé e a esperança. E é isso que eu penso que favorece na enfermidade. A não ser que Deus tenha outro plano para a pessoa. E hoje, para mim, é tentar descobrir
o que Deus quer de mim. Olha, Eu padre, fiquei aqui. se depender aqui dos nossos internautas, Deus quer muito que o senhor viva, tenha uma vida longa, né? Vida longa ao padre, como eu diria, né? Porque quem está chegando agora no nosso programa Bem-Estar ao Vivo, nós estamos aqui com o padre Silvio. E está todo mundo comentando, falando que realmente é um milagre. A Mariluce Mesquita disse, realmente nosso milagre. A Silvia Regina Francisco mandou um monte de coraçãozinho. O Danilo Melo está me parabenizando. A Neuza Sanches disse, que surpresa. É muito bom apresentar, né? Então ela vai procurar saber sobre o poder da oração, ela está gostando desse tema, enfim. Ela disse aqui, eu estava no Pará quando minha comadre me disse que minha afilhada de Tanabi tinha escolhido casar-se em Rio Preto com o padre Silvio, na Menino Jesus de Praga. Na verdade, dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora, que aumentou aqui. E logo em seguida ele adoeceu de forma como nós soubemos, né? Caímos em oração na esperança que ele realizasse o casamento. Daí 3 meses e para a honra e glória de Jesus ele celebrou e ainda cantou. Foi maravilhoso. A Dirce Paula está dizendo que o senhor é muito querido. A Maria Angélica Amaro disse que é bom estar vendo o senhor, né, o padre Silvio, com saúde, que Deus abençoe, né, que está rezando também por todos nós. Enfim, são várias mensagens, vocês podem mandar as suas mensagens aqui, que depois o padre vai ler todas elas, né? E padre, o senhor estava falando exatamente a respeito de uma questão que nós iríamos abordar, que é a fé, né? A questão, quando uma pessoa ela pede um milagre, né? Essas pessoas às vezes elas rezam, às vezes fazem uma intenção, ficam sem tomar refrigerante, sem tomar, né, um tempo sem comer alguma coisa, ficam sem cortar o cabelo. Exato. Na verdade, padre, quem está recebendo essa graça? Isso, a graça seria assim para o doente ou é a fé de quem está fazendo o pedido? Como que... Então, a fé se torna uma energia, assim como o amor é uma energia. Por isso que eu prezo a parapsicologia. E a parapsicologia é a ciência, né, que mexe com algo que não é natural, né? Mas você sabe que toda energia ela se comunica, não é? É o que nós chamamos de telergia. Comunicação, telergia, comunicação de energia. Então, por aquilo que a gente sente, vive, experimenta, a gente pode estar ou transmitindo ou recebendo. E isso hoje a parapsicologia prova enquanto ciência, né? E a fé é um estado de energia associado à razão. Eu digo sempre porque é preciso também a lucidez, né? Não é qualquer coisa, é algo que você acredita, que você luta, você ergue a cabeça, vai para frente e pela fé. Quantas vitórias aconteceram, né? No casamento, no relacionamento, no trabalho, não é? Quantas pessoas pobres se tornaram bem de vida, exatamente porque acreditaram, não duvidaram do seu potencial. E enfim, eu acredito sim que pela oração, a oração é um diálogo, ou um propósito, por exemplo, você deixa de se alimentar, você na verdade tem você cria um estado de energia, se comunica por alguém que você oferece ou para si mesmo. O padre, a própria ciência já não é de hoje que ela estuda, já que nós estamos falando em racionalidade, a própria ciência estuda e já comprovou os benefícios da oração. Ela muda os padrões cerebrais, ela ativa alguns hormônios pelo corpo. Existe algum jeito de orar, já que nós somos em 7,5 bilhões de pessoas nesse planeta e cada um tem um jeito de orar? Existe algum jeito de orar para ser atendido? Na verdade, a oração é um diálogo
como Deus é um ser espiritual, você não vê, mas você sente, você experimenta. Eu não vejo o ar do ar-condicionado, do aparelho, mas eu experimento. Eu não vejo o perfume de uma flor ou o perfume de alguém, como você disse que eu sou perfumado. Mas você sentiu a essência, né? E isso lhe causou um bem-estar ao meu lado. Assim é Deus, eu não vejo Deus, mas eu experimento. E Deus não tem como explicar, porque você tenta explicar o perfume de uma flor, tenta explicar o vento. Só quem sente sabe o que é. Então, por isso que existem inúmeras formas de oração. E é preciso respeito à espiritualidade das pessoas. Eu respeito outras religiões, outras formas de viver a sua própria identificação com o relacionamento espiritual. Agora, eu creio que Deus é um ser espiritual. Eu não vejo, mas eu sinto. Jesus é a expressão de Deus. Ele veio para manifestar o amor de Deus. Então, com Jesus nós aprendemos como Deus agiria. E o carinho de Deus com os pobres, com os necessitados, os chamados últimos, não é? Eu acho isso muito importante. É o que eu prezo e tento viver com a minha comunidade. Ok, padre, mas dizem que Deus conhece todas as nossas necessidades, o que é bom pra gente. Por que a necessidade de orar e dizer, olha, eu peço que o padre Silvio melhore, eu peço que a Rita tenha um dia feliz? Por que nós temos de orar se Deus conhece ou fazer um todas as sacrifício necessidades? também, né? Vou me sacrificar. Então, mas a oração não necessariamente precisa ser com palavras, pode ser com atitudes. Por exemplo, quantas vezes eu já fui ao hospital e às vezes assim, naquelas alas do SUS, bem pobre, às vezes a criança está no berço e a mãe está em pé ou dorme numa cadeira até desconfortável e você pergunta por educação, está tudo bem? Ela fala, está bem. Você está percebendo que ela não está bem, né? Mas o amor a leva ao sacrifício. Então, quando você deixa de comer alguma coisa em vista do benefício de outra pessoa, na verdade é um ato de amor. E o amor é a maior e melhor energia que existe no mundo. E às vezes o silêncio é uma oração, um olhar, um sorriso, né? Emprestar o ombro para alguém, saber ouvir uma pessoa, é oração isso, porque ela é a expressão do amor. Então, Hoje nós estamos vivendo num momento muito conturbado no mundo. O senhor acha que a união das pessoas em oração, não importa a forma da oração ou o credo, tem a capacidade de mudar essa vibração? olha, na verdade a gente pode mudar o mundo que a gente vive ao meu redor. Tudo depende de como você cria, né? Eu não sei como te explicar. Eu tenho, assim, para mim, o gosto pelas pessoas com as quais eu convivo. Eu curto as pessoas. Eu entro na igreja cumprimentando as pessoas com simplicidade, porque faz parte do meu eu. E eu vou mudando o mundo ao meu redor. O jeito de ser, de viver com as pessoas que estão ao meu redor. E por falar em mudança, padre, o que mudou na sua vida depois dessa experiência de quase morte? O senhor passou a vivenciar o amor de Deus, a sua fé mudou? O que mudou? Sim, a valorizar a vida, as pessoas que me cercam, não é? E não perder tempo. Porque às vezes a gente perde tempo, acaba ficando de mal alguém, não é? Eu mandei para você até um WhatsApp, né? Mágoa vem de algo que está molhado, que infesta.
Então, guardar mágoa, ressentimento, não é, rancor de alguém é um veneno que você, na verdade, você quer que o outro morra ou envenene, quando na verdade quem morre é você, quem se envenena é você. Então, não guardar mágoa, ter pena das pessoas que praticam o mal. E por isso eu valorizo exatamente essa experiência de não desejar mal para ninguém, não querer mal de ninguém. O senhor se livrou de alguma mágoa, padre? Vixe, Ô padre, nós temos visto... diariamente. Nós temos visto recentemente que 2 padres bastante conhecidos, o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello, eles estão sofrendo com um problema muito comum na atualidade, que são a síndrome do pânico e a depressão. Por que, em tese, problemas tão corriqueiros estão atingindo também pessoas espiritualizadas que, em tese, conhecem melhor esses mistérios e como se livrar desses sentimentos nocivos que levam a esses problemas? Então, na verdade, eles se tornaram padres show. Essa é a grande verdade. Sabe que chegou um momento, uma ocasião eu fui chamado para o programa, como chama aquela apresentadora, Mara, ela é casada com o cunhado do Silvio Santos, e eu fui chamado para apresentar uma reportagem sobre Miss e Mister, e eu cantei no programa. Aí me chamaram de volta para eu cantar num especial de Natal e Ano Novo. Eu fui. E aí, na sequência, a Nelly Raymond, que era a produtora, assessora do Gugu Liberato, me chamou na televisão e queria que eu fizesse um programa chamado Belíssima, onde falaria um pouco de tudo, que a vida é bela, de beleza, etc. E inicialmente esse programa iria ao ar nas segundas-feiras. Eu iria gravar durante o dia, na segunda-feira, que era meu dia de folga, e à noite o programa iria ao ar. Eu assinei 2 contratos. Quando foi para assinar o contrato definitivo, eles queriam que eu morasse em São Paulo. Eles me dariam um apartamento ali no Trianon, me dariam um carro e 40 mil por mês. Eu me encantei, né? 40 mil por mês, vixi, livre de tudo. Mas aí eu pensei bem, eu falei, eu saio de Votuporanga, esse programa não vinga, né? E ele queria que eu me mudasse para São Paulo para eu fazer campanha de disco e não sei mais o que, aquele caminhão que viajava, percorria a cidade. E eu não aceitei. Eu falei, não, depois eu quero voltar para Votuporanga, aí já outro padre me substituiu. E nisso o Gugu lançou o padre Marcelo, porque o padre Marcelo rezava o terço na Rede Vida e lançou o padre Marcelo. Quer dizer, o que ele iriam fazer comigo, fizeram com o padre Marcelo. E eu acompanhei o padre Marcelo, a sua caminhada, a trajetória. A pessoa se torna famosa, ela acaba perdendo toda a sua privacidade. Não pode ir ao supermercado, não pode usar uma bermuda, não pode, como padre, não pode soltar um pum em público, não pode ser ele mesmo, né? Eu falei, eu não quero isso para mim. Então, eles, na verdade, entraram em transtorno de ansiedade. E a ansiedade é você focar a sua atenção num ponto, e aquele ponto ele cresce, ele aumenta a dimensão, né? E a pessoa acaba perdendo o controle de si mesma, né? E foi o que aconteceu com eles, né? Quer dizer, o tanto de uma pessoa que foi formada para a oração, para o silêncio, para o recolhimento, e de repente se vê com tanta fama, tanto sucesso, e
exposto a esse mundo, não pode dar um passo que alguém está ali, parece que cobrando e querendo, explorando todo momento. Isso que aconteceu com eles. Ok, o senhor está Eu falando... fui à casa do padre Marcelo na época e tentar falar com ele, mas olha só, ele é um irmão do sacerdócio, mas ele não me recebeu, ele mandou oferecer uma xícara de café, mas não foi à sala me ver. Poxa. Por quê? Porque o homem está... Estrela. Não, estressado. Estressado. Completamente estressado, que ele não aguenta mais ver gente ao lado O dele. senhor falou em ansiedade. Hoje é o mal do século XXI, todo mundo sofre com o problema de ansiedade, que é o não viver no presente e se preocupar com o futuro. Isso tem levado, acho que, muita gente para suas missas também de libertação, não é, padre? O que tem levado tanta gente? Ontem o Dr. Falopa foi à igreja, ele falou assim, o bom do senhor é que, como o senhor fez psicologia, o senhor associa a espiritualidade com a psicologia e leva a mística. Mística é diferente de espiritualidade. Espiritualidade é uma linha de conduzir o seu espírito. A mística é experimentar, fazer a experiência. E eu tento, humildemente, não é, levar as pessoas, não ficarem presas a mim, mas a uma experiência com Deus, na sua intimidade, porque Deus está dentro de você. Dentro de você. Então, se você tem que encontrar Deus, você encontra em você, porque Deus é amor. Padre, o senhor esteve em vários momentos da sua vida muito próximo, assim, da fama, do glamour. O senhor acha que de repente foi um livramento de Deus ou Deus estava te testando a todo momento, ou não? Não, eu na verdade, eu sempre gostei de ser útil. Por exemplo, nós, numa conversa com o Edinho Araújo e algumas pessoas, eles pediram para resgatar o Miss Rio Preto, que há 17 anos não era feito concurso. Aí insistiram para que eu trouxesse o concurso de volta, de Miss Rio Preto, pela experiência que eu tive. Aí eu cheguei à conclusão de que eu faria o concurso se ele tivesse um direcionamento, ou as obras fossem revertidas, a renda fosse revertida para o Lar São Vicente de Paulo. Então, assim, eu nunca me preocupei com a fama. Acho que da mesma forma que você sobe, você desce. Então precisa tomar um cuidado muito grande com a fama, porque você se decepciona com ela. Sim. Então, o sucesso é vencer. A fama depende das pessoas. E eu não quis depender das pessoas para ser feliz. Eu procuro estar bem comigo mesmo. Se alguém me ama, acrescenta. Se não ama, não diminui nada. Porque eu vou estar bem comigo mesmo. Tá certo. Nós temos aqui vários comentários dos internautas. Na verdade, não chegam a ser perguntas, né? Nós vamos ler aqui alguns desses comentários. A Marcela Pinotti, uma grande querida amiga nossa, está dizendo: o milagre da vida do padre é o retorno de tudo que ele faz ao próximo, sua oração, seu amor, sua humildade, sua fé, toda a sua espiritualidade e sua dedicação às suas ovelhas. Lindo, né? Bom. O Hélio João Rodrigues, filho, está dizendo: querido Padre Silvio, enviado de Deus, nosso milagre. A Cioneia Silva diz: Deus abençoe. Sua missão ainda continua graças a Ele. Agradecemos pela sua vida e missão. O senhor é muito querido, né, Padre? Que graças a Deus, graças né? a Deus. Ô, Padre, eu tenho uma dúvida aqui. Para que a gente possa também ser beneficiado pela oração, entra a questão do merecimento? Eu tenho que merecer? Não. Veja bem, quando você tem um filho e você trata bem seu filho, é porque você ama. Então não é por merecimento do seu filho, é porque é amor.
O amor é que move a ação do bem, não é? Eu creio que nenhum de nós merece, porque nós temos nossos limites, nossas fraquezas. E eu acho que é a graça. A graça quer dizer, eu não mereço, mas Deus me faz merecedor. O amor me faz merecedor. Você entendeu? E não sei se você entendeu, é meio complicado isso. Padre, e a vela? Como que funciona o ato de acender vela durante as orações? Isso faz diferença? Olha, a vela é uma expressão religiosa. A vela não muda a vida de ninguém, e nem a situação. Ela é apenas expressão de fé, assim, você usa. É igual usar aliança. A aliança não faz o casamento. Sim, mas quando ela, você faz ela uma oração lembra, e ela acende, lembra, ela ajuda. faz parte de um ritual, vamos dizer assim. Ela apenas recorda que a luz, né, um estado de luz. Padre, no meio das doenças, das tribulações, as pessoas costumam muito questionar Deus. Deus, por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com ele? E perder um pouco a fé. Olha, Deus não muda a situação de ninguém, né? Quem muda somos nós. Deus é esse amor, essa força interior que existe em nós e que move o universo. Agora, Deus deixa a liberdade de escolha. E, na verdade, Deus não me atendeu, Deus não fez, Deus realmente não vem fazer certas coisas, não é? E eu não posso acreditar que Deus seja um carrasco, não é? E quando a gente faz esse pedido para um santo intercessor, esse santo faria esse pedido a Deus intercedendo por nós, pelo nosso merecimento? Então, isso é uma corrente religiosa, né, da intercessão. Por exemplo, Maria, intercessora, nas bodas de Caná, ela intercede por uma família e Jesus diz, não era a minha hora, mas ele realiza o milagre. Aliás, o primeiro milagre da vida pública de Jesus. Sim. Não é? Os santos, na verdade, a palavra santo significa diferente. Diferente. Mas ele não é diferente em nada. Deus é diferente. É um ser espiritual e Jesus é santo. Nós somos por participação. Ou seja, nós nos tornamos diferentes pela nossa vivência do Evangelho. A minha vida começa a mudar, como está lá no livro, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 5 a 21. Né? É o trecho que fala da metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Não adianta eu dizer que sou cristão se eu não mudar a mentalidade, se eu não tiver uma mudança de vida. Sim. Eu sempre digo para Marcela Pinotti, né? A gente conversa e chega um momento que a gente diz, vamos parar, senão a gente faz fofoca. Né? Então vamos parar aqui para a gente não falar da vida dos outros, vamos falar da nossa vida. Né? Vamos falar da nossa vida. Isso é metanoia, quer dizer, está lá na Bíblia. Então eu me convenci de que eu tenho que mudar a minha mentalidade. Né? Porque quem fez psicologia sabe que temperamento você nasce com ele. Caráter é o temperamento burilado, disciplinado. Né? Você disciplina. Então assim também é a metanoia, ou seja, a nossa conversão, a nossa mudança de mentalidade. Então, os santos foram pessoas como nós. Eles apenas lutaram para se adaptar ao Evangelho, à vida, né, de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Você pega Santa Teresinha, vou dar um exemplo.
Santa Teresinha do Menino Jesus entrou para o convento com 15 anos de idade. Ela se irritava facilmente com uma irmã, né, que vivia no convento com ela, velhinha, e que no momento em que rezava, ela fazia sons. E aquilo irritava a Santa Teresinha, ela escrevendo isso no Diário de uma Alma, que é ela mesma que escreveu. E aí ela tentou se converter, dizendo que ela ouvia a freira fazendo aquilo, ela imaginava passarinhos cantando para ela. E foi ali que ela resolveu um problema de irritação, de ansiedade, junto a uma irmã velhinha. Então ela acolhia a irmã velhinha, ela rezava ao lado dela, né? Quer dizer, é uma pessoa como nós, só que ela tentou trabalhar a sua alma, o seu espírito, né? Nós temos que usar esses exemplos como Em modelo. Santo Inácio de Loyola, por exemplo, ele estudava na faculdade e ele mancava de uma perna. Ele era tão vaidoso que ele mandou quebrar outra perna para ficar igual. E foi reconhecido como santo, alguém que depois viveu o Evangelho até as últimas consequências. Você pega, tem tanto santo com as suas fraquezas, né? É verdade. Padre, nosso bate-papo está uma delícia, participação de muitos internautas, mas infelizmente o nosso bate-papo tem que chegar ao fim. O senhor quer deixar uma última palavra para os seus fãs das redes sociais e para os internautas que estão acompanhando a gente aqui hoje? Ah, sim. Olha, o que eu diria é todo lugar que eu vou, que Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Está lá no capítulo 4 de João, do apóstolo João. Então, acreditar no amor, que é a essência da vida, o que nos move é o amor. As pessoas que entram em depressão é porque perderam a motivação de viver. E eu penso que a grande luta no dia de hoje é prestar atenção, fazer tudo com amor e fazer bem feito. A Bíblia tem o profeta Malaquias que diz: quem dá o melhor de si pode se esconder no fim do mundo, numa floresta que o mundo procura e encontra. É verdade. Padre, nós temos aqui um seminário no próximo dia 6 de dezembro, seminário do Diário da Região. O senhor está convidado a participar. Vai ser o jornalista e colunista do jornal Zero Hora, que é o Fabrício Carpinejar, e ele tem um recado para você, internauta. Se você ainda não fez a inscrição para o seminário, corra e faça a sua inscrição. Vamos assistir o vídeo. Eu, Fabrício Carpinejar, estarei em Rio Preto, dia 6 de dezembro, participando do seminário que aborda a literatura na era digital. Palestra promovida pelo Grupo Diário da Região e Shopping Iguatemi. Venha me assistir com a palestra Contadores de Histórias, Multiplicadores de Emoções. Te espero. Muito bem, faça a sua inscrição então pelo e-mail seminario4@diariodaregião.com.br. O seminário vai ser no dia 6 de dezembro com o tema da palestra Contadores de Histórias e Multiplicadores de Emoção, o amor na vida real e na web. Padre, muito obrigada pela sua participação. Foi uma grande honra para nós do grupo do Diário da Região recebermos o senhor aqui. E como disse o padre, gente, vamos amar. Está faltando amar. É o que motiva o nosso viver. Com certeza.